O tema da mensagem de hoje, eu vou falar antes, para que todos os que estão aqui participando, todas as sextas-feiras, possam desfrutar, já tendo algum conhecimento daquilo que vão falar. O tema que trago comigo essa noite é remanescentes. Seria até um absurdo que eu não estivesse sendo ministrado por esse tema, porque o que nós estamos sendo abençoados aqui, todas as sextas-feiras, principalmente com esse estudo profundo e informativo a respeito do livro de Isaías, está sendo assim algo impressionante para mim. E eu lamento muito que o ser humano não esteja atento para poder desfrutar de informações tão privilegiadas e tão magníficas como essa. Eu espero que o Senhor desperte muitas pessoas, não só membros desta igreja, mas de toda essa cidade, e quem sabe aonde esses vídeos forem lançados pelo mundo, tal como estão tantas pessoas ouvindo as mensagens que aqui pregamos pelo Espírito Santo, e tanta gente ouvindo as mensagens e mandando recado dizendo que as mensagens edificam a fé e até convertem corações. Enfim, eu preciso definir o que quer dizer remanescente. E remanescente quer dizer sobra, resto. Essas duas palavras não são muito aplicadas no nosso cotidiano, porque dentro da nossa cultura, sobra e resto é sempre muito uma coisa bem deixada de lado ou renegada. Mas é isso mesmo. Talvez essa seja a maior aplicação desta palavra para nós, ok? Mas o Senhor foi tão gracioso que me fez ler algumas informações sobre o que quer dizer ser um remanescente. E então a explicação mais graciosa é sobrevivente, não é? É o que sobrou vivo. Ele é um remanescente, é uma pessoa que sobrou viva de algum aspecto, de alguma questão que aconteceu. Para existir um remanescente ou um sobrevivente, é necessário que aconteça a corrupção de algo ou de alguma coisa ou de alguém, para que a integralidade, o que é íntegro, seja corrompido, ou o que é íntegro, ou o que é existente, deixe de existir, ou é atacado, ok? Para que de alguma forma, no meio daquela terra devastada, intelectualmente, moralmente, ou então carnalmente falando, materialmente falando, surja aqueles que sobrevivem, aqueles que são remanescentes. Então a gente precisa entender isso. Quando surge um remanescente? Surge um remanescente quando aonde ele vive ou no que ele vive sofre corrupção. E o que quer dizer sofrer corrupção? Não é? Nós precisamos definir isso também. Corrupção é a deteriorização, é a corrosão ou a destruição de algo ou de alguém, não é? Por isso, nós vimos Paulo ensinando aos coríntios que aquilo que é corrupto, o que ele está dizendo, que a carne, o ser humano, o pecado do ser humano, aquilo que é essa matéria, que nós não conseguimos ficar perto quando o fôlego de vida se esvai, aquilo que é corrupto, ele perece. Então, eu tenho vida hoje, se a vida não está em mim, esta carne, este corpo, que vocês conhecem como pastor Duda, mas que é só a ilustração de quem ele é, para que você possa se identificar, ok? Quando eu perco a vida, este corpo passa a ser corrompido, a fim de que ele venha a um dia não existir mais, não é? É assim que funciona. Por isso, quando assassinam uma pessoa, essa pessoa está escondida, ou quando alguém se suicida, fica dentro de casa, os vizinhos descobrem pelo quê? Pelo cheiro, não é?
ou quando um senhor falece de idade, mora sozinho, ele passa a cheirar mal. E o que o cheiro está denunciando? Que aquele corpo que antes vivia e não tinha mau cheiro, porque ele tinha vida e se cuidava, agora não pode mais se cuidar, e o sangue não circula mais, e já não tem mais respiração. Então esta carne passa por um processo de corrupção. Acho que deu para entender o que é corrupção, não é? É a corrosão, é a destruição, é a transformação de algo ou de alguém. Só se pode existir um remanescente quando existe a corrupção, porque senão não tem necessidade de se ter remanescente. Se tem uma cidade, ela está de pé como a nossa, nós estamos aqui, não temos guerra, graças a Deus, nós agradecemos ao Senhor, mas às vezes eu não sei o que é melhor, ter guerra ou não ter, porque os que têm guerra pelo menos estão com seus corações debruçados diante do Senhor. Nós brasileiros não sabemos o que é guerra, utilizamos essa liberdade magnífica para libertinagem e fazemos coisas as coisas piores do mundo, e a gente não sabe. Mais uma cidade que está sendo destruída, como Alepo, está sendo destruída pela guerra, ok? Então ela está sendo destruída, ela está sendo corrompida, as éticas, morais, as estruturas estão se corrompendo, e aí sim surge quem no meio de toda essa destruição consegue sobreviver. Ele é dado o nome para essa pessoa de remanescente, ok? É importante dizer que nós nos encontramos aqui para falar sobre a fé, não é? Igreja de Jesus Cristo. Eu sempre ensino isso, porque um dia aprendi que igreja é uma coisa, igreja de Jesus Cristo é outra coisa. Nome igreja quer dizer um ajuntamento em torno de um tema. Então, se você vai em torno de qualquer que seja o tema, o tema é prosperidade, dinheiro, gente pobre buscando riqueza, gente pobre indo atrás de ser rico. Esta igreja não é igreja de Jesus Cristo, é igreja do dinheiro, porque igreja quer dizer ajuntamento em torno de um determinado tema. Se o tema pelo qual as pessoas se encontram é ficar rico, ter dinheiro, então a igreja é do dinheiro e não de Jesus Cristo. Para que a igreja seja de Jesus Cristo, o tema de encontro tem que ser Jesus Cristo. Para que a igreja seja de Deus, o tema do encontro precisa ser Deus. Quando a igreja, o ajuntamento se encontra em torno do tema cura, então é a igreja da cura, não a igreja de Deus, porque Deus nem sempre quer curar. Nós não podemos ajuntar as coisas. Quando alguém disser, se você for até Deus, você fica garantido que você vai ser curado, tome cuidado, porque esta igreja não é uma igreja que se ajunta em torno de Deus, é uma igreja que se ajunta em torno da cura. Então é a igreja, o ajuntamento da cura. Para que uma igreja possa ser chamada de igreja de Deus, eclésia de Deus, o tema do encontro e tudo que acontece nesse encontro tem que ser pautado no tema principal e único, chamado Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deu para compreender? Por isso você glorifica ao Senhor, porque graças a Deus,
desde que você viu esse culto ser aberto, eu não ouvi a abertura de culto porque eu estava conversando com os amigos, mas eu tenho absoluta certeza que deu para perceber que o tema aqui não sou eu e nem você. O tema aqui não é o que nós vamos ganhar e vamos perder. O tema aqui não é se nós vamos ser curados ou continuar doente. O tema aqui é: nos encontramos para te adorar, Senhor, porque só tu és digno de adoração, porque o Senhor nos trouxe aqui para te adorar, para te engrandecer, para te bendizer, para te louvar, para te exaltar. E aí, se na igreja de Deus, Deus ordenar a sua bênção, o que eu acredito piamente que pode acontecer, isso é uma outra coisa. Não é uma igreja que se reúne para buscar as coisas que estão nas mãos de Deus. É uma igreja que se reúne para buscar e adorar a Deus. Então, se o tema aqui é Deus, se o tema aqui é fé, se o ajuntamento é para se afiar, é para se edificar, se o tema aqui é acender a chama da fé em Cristo Jesus, nós precisamos conhecer algumas coisas a respeito da fé. E talvez uma das coisas mais importantes que nós tenhamos para aprender a respeito da fé é que a fé em Jesus Cristo, tal como tudo que acontece nesta terra, ela também sofre ataques de corrupção. Aleluia. Mas como assim, pastor? Sim, a fé em Jesus Cristo também sofre ataques espirituais e materiais, carnais, de corrupção. É só nós abrirmos a Bíblia Sagrada, não precisa abrir, no livro de Mateus, capítulo de número 13, nós vamos encontrar o Senhor falando da parábola do joio e do trigo. Quantos aqui conhecem podem glorificar ao Senhor? A parábola do joio e do trigo conta isso, que um homem saiu a semear, não é? E semeou, e depois, quando ele foi descansar, veio então o inimigo e fez o quê? Semeou o joio. O que é isso? É o ataque do inimigo para corromper uma plantação sadia, íntegra. E diz a parábola de Jesus que quando cresceu junto com o trigo também o joio. Não é verdade? E o que é isso? Senão a corrupção de uma plantação íntegra. Deus, quando plantou a fé em Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário, mensagem do qual a nossa igreja vive suportada, vive alicerçada nela, quando na cruz do Calvário o Senhor moeu o seu Filho, e o sangue de Cristo escorreu pela humanidade, esta plantação foi perfeita. Este plano foi perfeito. Ele estava preparado para cumprir. Colossenses diz isso, que ele reconciliou consigo o mundo, que havia uma cédula que nas ordenanças dele eram contra nós, mas ele pegou esta cédula e cravou-a na cruz, nos dando a liberdade para buscarmos ele. Hebreus diz: entrai pelo novo e vivo caminho, entra pelas chagas. Quer conhecer a Deus? Conheça o sofrimento de Jesus, porque só pelo sofrimento de Jesus é que um ser humano há de saber quem é Deus, e não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra forma. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, porque ele é parte do Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Foi isso que ele disse. Nós precisamos compreender isso, que tal como as outras coisas que acontecem nesta terra sofrem ataque de corrupção e se corrompem. Nós falamos isso sobre os políticos. É por isso que
Esses dias até estava conversando com uma pessoa que na última eleição tentou conversar comigo para trazer o vereador que era candidato dele aqui. Eu estava fazendo um trabalhinho, ainda estou agora pessoalmente, mas estava fazendo um trabalhinho de futebol com os menininhos que ficam ali no UPA. E ele acabou se ajuntando a mim, nós começamos a fazer as coisas legalzinho e tal, levar os meninos para uns joguinhos de futebol, e ele disse: pastor, olha, vai entrar um vereador, vai entrar esse vereador, e olha, quando esse vereador entrar, ele vai arrumar uma quadra para nós, ele vai arrumar uniforme, ele vai arrumar van, ele vai arrumar transporte, ele vai arrumar, alguém aqui conhece essas histórias, né? E olha, pastor, a única coisa que a gente precisa fazer, e eu já conversei com ele, ele disse que se ele pudesse ir lá na tua igreja, só para que você possa orar por ele. Eu digo: olha, deixa eu te explicar uma coisa, lá na igreja ele pode ir a hora que ele quiser. Agora, orar por ele em especial, assim, dizer: olha, está aqui o vereador tal, isso eu não vou fazer, ok? Porque eu sinto que isso é uma forma de tirar o peso da consciência de que você está fazendo campanha política para alguém. Mas no fundo é o que está acontecendo, né? Porque esse irmão veio pela primeira vez, não sei qual é o nome dele, mas eu não chamei ele aqui para orar por ele, porque eu não o conheço, não sei quem ele é, não sei o que ele está passando, não sei se existe necessidade de oração ou não, né? E quantos de vocês que nunca receberam uma oração pessoal, por que agora então eu vou trazer um político para chegar aqui com hipocrisia, dizer: olha, tem tal pessoa aqui, quero orar por ele, aí a igreja fica falando essas coisas. Não, irmão, porque tem que orar para que eles vão para o poder, porque tem que ter evangélico na bancada, porque senão quem defende a gente? Você não tem que vir no estudo bíblico, irmão, você não pode fazer isso, sabia? Quando Israel fez pacto com o Egito, agora eu estou afiado, irmão, vocês vão se lascar. Israel fez pacto com o Egito, fez pacto engasgou. Eu ainda não estou bom, mas eu vou ficar. Vou mais na minha picadilha mesmo, não vou me meter a estudioso, porque essa não é a minha. Mas quando ele fez pacto com os outros países, das outras nações, para se safar da Assíria, Deus não gostou nada disso, sabia? Aí ficam agora nos nossos dias falando: não, vou trazer um político, porque o político precisa estar lá na bancada, porque eles têm que nos defender. Se eu fizer isso, irmão, eu vou virar Israel, e Deus não vai se alegrar com nada. Não é político que tem que me defender, até porque nenhum deles nunca defenderam nós em nada, e nunca vão defender, essa é a real. E não importa o que eles acham, deixe de achar, se gosta, se não gosta, essa é a verdade. O máximo que eles vão arrumar é uma doaçãozinha aqui, outra ali, o que sinceramente eu acho um absurdo. Essa é a real. Enfim, esse meu amigo encontrou comigo, falou: pastor, não sei o que, não deu certo, né, pastor? Fui lá pedir as coisas, ele não arrumou nada, agora também rompi com ele, estou não sei na onde. Eu falei: está vendo? É por isso que eu falo para você, que você e nem ninguém, quase 11 anos de ministério, pastor, posso ir lá na tua igreja? Você pode ir, quer entregar seu santinho aí na porta da igreja para fora. Aqui dentro eu não vou falar teu nome, não vou falar quem você é, não vou falar qual é teu número, não vou orar por você, não vou orar pela tua campanha, eu nem sei se Deus quer você lá. Vou ficar aqui orando para Deus, porque o Senhor sabe, precisamos ter crente lá na bancada, porque senão não vai defender, irmãos. Quem é que pode agir quando Deus age? Fale aí. Nós estamos aprendendo agora o Senhor chamando o exército assírio, que era o maior exército que existia na face da terra, e dizendo: ó, vocês vão lá em meu nome. E o cara chega lá diante de Israel e diz: olha, sabe quem trouxe a gente aqui? Foi o Deus de vocês, que foi visitar a gente lá e mandou a gente vir aqui. Então, meus amigos, vocês estão tudo ferrado, porque vocês estão pensando que nós estamos aqui de otário. Não tem nada disso. Quem mandou nós vir aqui foi Deus, o Deus de vocês. A única coisa que eles erraram é que eles acharam que Deus não podia defender o povo, mas aí é uma outra história. Sexta-feira você vem aí e ouve. Enfim, então eu não tenho por que fazer isso. Mas aí a gente elege lá, porque a gente tem como cidadão tem que votar, e a gente elege. Fala: não, o irmão vai fazer alguma coisa. Mas aí depois de 4 anos, todo mundo está querendo matar o irmão. Ou o irmão está querendo matar todo mundo, é um dos dois. Eu encontro alguns deles e falo assim: olha, eu nunca mais. Sabe o que é nunca mais? Por quê? Porque entrou com um propósito bom, mas sofreu o quê? Corrupção.
Não é? Vocês acham que é assim, irmão? Você não conhece o Brasil não, irmão? Você acha que é como? Eu vou te explicar como funcionava lá na minha quebrada. Heliópolis, Vila Prudente. Entendeu? O vereador visitava o outro vereador e dizia assim, ó, você vai fazer e vai assinar. Você entendeu? Entendi. Obrigado. Não, porque eu sou honesto. Você vai ser honesto lá na Conchinchina. Sua mãe mora onde, seus filhos estudam onde, você não sei o que, não sei o que lá, você não sei o que, vai assinar ou vai morrer, você que sabe. É assim que funciona. Você acha que esses caras estão aí porque são limpos, irmãos? A maioria deles conchava com político. Vocês viram a entrevista do Marcoli, irmão? Creia mais, na verdade, que um cara desse fala do que um político. Porque um cara desse, se mentir, ele volta para a cadeia e morre. Político, se mentir, ele volta para a cadeira dele e todo mundo acha maravilhoso. Bandido não, se mentir, jogar a conversa fora, quando ele volta para a cadeia, ele morre. Sabe o que o Marcola falou na entrevista para o Globo? A gente só não para o país porque a gente não quer. Nós tem senador, nós tem vereador, nós tem prefeito, está tudo com a gente. Vocês entendem? Corrupção. Começou bem, começou legal, o cara tenta, ele acha que ele vai conseguir. E é por isso que eu não quero me meter com isso, e não vou me meter com isso, e não desejo que ninguém aqui se meta com isso, e não tenho problema com quem se mete, mas eu aconselho que não. Por quê? Porque não adianta, você não vai chegar lá e vai fazer as coisas mudarem, porque está corrompido, entendeu? O que você pode falar é para Jesus voltar logo. O que você pode orar e dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O que você pode fazer é pregar o evangelho para que as pessoas se convertam, porque é a única forma da corrupção sair. Enfim, se o tema aqui é a fé, eu preciso dizer que a fé também sofre corrupção. Você sabia? Olha o que o Senhor disse, que ele semeou, e aí veio no meio da noite o inimigo e fez o quê? Semeou o joio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a fé, que foi tão genuína, tão maravilhosa, tão verdadeira, tão íntegra, tão gloriosa, desde que então existe, está sendo a batalha da corrupção. A corrupção vem tentando a fé, tentando. Nós vamos chegar lá e vamos aprender o que aconteceu com a igreja, para que a igreja se transformasse no que se transformou nas mãos de Roma. Nós vamos aprender por que os romanos deram as mãos para a igreja e por que a igreja deram as mãos para os romanos. Foi uma das maiores atrocidades que já aconteceu na face da terra. Tem gente que fala de atrocidade, Duzão, fala de Hitler. Hitler é um papagaio, ele é um periquitinho perto da Inquisição, meu amigo. Hitler não é ninguém perto do que a igreja foi capaz de fazer sobre a égide do cetro de ferro de Roma. Hitler matou 6 milhões de judeus. Você não tem noção de quantas milhares e milhares de pessoas foram roubadas, maltratadas e punidas com a morte pela igreja. Sabia disso? Isso se chama Inquisição. Se você quiser ler, volta para a tua casa, abre na internet, história da Inquisição, e leia o que eles faziam. Me dá 2 minutos para falar algumas atrocidades que aconteceram no tempo da Inquisição. Você deve se perguntar por que a igreja hoje chamada Católica Apostólica Romana é a igreja mais rica do mundo. Tem terreno em tudo quanto é lugar da face da terra, tem terras em tudo quanto é lugar da face da terra, tem fazendas que ninguém nem sabe o que eles têm. É tanta riqueza que eles conseguiram transformar o Vaticano em um país independente. Você entende isso? Por quê? Vamos compreender esse ponto. Quando eles saíram para o mundo, antes de eles dar as mãos, eles não iam a lugar nenhum, a igreja estava sendo massacrada, a igreja estava cavando o canal de Corinto, 80 metros de largura por 50 de altura, ligando 2 oceanos, na mão.
A igreja estava sofrendo perseguições, morrendo no Coliseu, sendo comido por leões. A igreja estava caminhando, todo dia morria alguém. Você não sabe o que é isso. Leia a história dos perseguidores, você vai ver que haviam cidades que não tinham lugar para passar, de tanta cruz e tanto cristão crucificado. Havia cidade, Cris, que não tinha mais chão a terra. Não dava para ver o chão, de tanto sangue que escorria dos corpos dos cristãos. Você sabia disso? Você sabia que haviam lugares que eles exterminavam crianças de todo tipo de idade, pendurava na cruz e deixava se esvair em sangue para provar o poder de Roma contra essa tal doutrina que havia surgido, e esses homens falavam que o senhor dessa doutrina havia ressurgido. Chegou um tempo que o Estado da Roma, o Estado de Roma percebeu que quanto mais matava, mais surgia, mais matava, mais surgia, mais matava, mais surgia, porque nós somos assim, irmão, a fé é assim, pode vir corrupção, pode tentar destruição, passa um rolo compressor, fala assim, não vai sobrar ninguém, quando passa o rolo compressor, todo mundo olha, todo mundo morto, começa a levantar um aqui, outro lá, outro acolá, glorificando a Deus, pregando o evangelho, quanto mais matava, mais gente se convertia. Eles então resolveram traçar um novo plano. Ao invés de nós continuarmos tentando matar e aniquilar eles, vamos dar as mãos para eles. E quando tentaram estender as mãos para a igreja, em vez de a igreja dizer não, a seta da corrupção foi muito grande, porque doía morrer, doía ver criança morrer, doía ver crentes morrer, doía ver famílias inteiras ser dizimadas por leões. E aí qual foi a opressão? A opressão foi essa: a gente dá a mão para eles, paramos de morrer, pregamos o evangelho. Mas foi ao contrário. Fizeram um tratado com Roma, Roma pôs a força do seu exército e a igreja pôs a força de sua fé. E saíram pelo mundo existente, vendendo terras no céu, vendendo a salvação. Você já imaginou? Você já imaginou que a pior atrocidade que a Inquisição cometeu foi dizer às pessoas que elas poderiam comprar a salvação de quem já havia sido vivo, de quem estava vivo e de quem ainda ia nascer? Então você imagina que ela chegava dizendo, ó, aquele teu parente, aquele teu avô, aquele teu pai, ele está no purgatório, está num lugar sofrendo, só que nós temos a mensagem da salvação e podemos liberar a salvação para ele, é só você comprar para ele o pedaço da salvação dele lá, você compra. Aí o cara ia com tudo que ele tinha e falava assim, eu quero comprar de todos os meus familiares que já viveram, e quero comprar de todos os que estão vivos, e quero comprar o dos que ainda vão vir. Passava de papel passado toda a sua posse, terras, valores, minas, passava para a igreja, sobre a égide de Roma, eles assinavam um pedaço de papel, dizendo, esta aqui é a sua salvação e de todo mundo que você pediu. E o homem saía com um papel, sem nada. Pior do que isso, como eles não tinham contingência para dominar tudo isso, eles falavam, ó, você vai continuar morando aí, vai continuar trabalhando aí, vai continuar produzindo aí, mas você vai fazer tudo isso como meus empregados. Então você imagina que patrões de fazendas inteiras no mundo, principalmente no mundo antigo, entregaram tudo que tinha pela salvação. Eu estou vendo algumas pessoas, enquanto eu estou pregando, balançar a cabeça, mas tem algumas instituições nos nossos dias que estão nesse nível de corrupção, não tem? Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo, traz o seu carro, me dá aqui o teu carro. Você vai comprar uma Mercedes, se você deixar o teu carro hoje. O que é isso? É a corrupção. Já falei muito da corrupção. Isso é corrupção. Corrupção é a deteriorização. Corrupção é a transformação daquilo que é íntegro. E só se existe remanescente quando acontece a corrupção.
E a fé é assim. Ela está sofrendo ataques e ataques e mais ataques. Ela sofre diariamente. Sabe o que Paulo fala a Timóteo? Timóteo, combate o bom combate da fé. O que é isso? O que quer dizer isso? Combate, luta no combate da fé. É um absurdo interpretar isso como luta o combate para se ter as coisas. Não é isso. É luta o combate de ser uma peça, de ser um instrumento de Deus para manter a integralidade, para manter a fé íntegra. Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas a fé de Cristo, a fé em Cristo, só sobreviveu até hoje, porque pessoas foram conquistadas por essa mensagem. E eu já disse que não adianta você querer que a pessoa seja conquistada. Não adianta, não adianta. Enquanto a mensagem do amor de Deus não conquistar interiormente o ser humano, ele não vai conseguir compreender o que nós estamos fazendo aqui. E ele não vai entender como alguém é capaz de abrir mão de sua vida, de seus prazeres, para então viver a vida do cristianismo. Ele acha que o jovem que abre mão dos prazeres da vida e passa a acreditar e viver os prazeres da fé, eles acham isso uma loucura. Por quê? Porque não tem fé. Mas quando surge a fé, surge então um convite. É um convite implícito, é um convite incutido, não é um convite em voz alta, é um convite que vem junto com aquilo que nasce dentro de nós. Você sabe do que eu estou falando? Quando você passou a crer e já não conseguiu mais viver a sua vida sem crer em Cristo, as suas ações começaram a ser deliberadas a partir daquilo que você crê. As mentiras começaram a fugir dos seus lábios, as palavras de baixo calão começaram a passar longe da sua boca, a desonestidade passou a ser uma luta para você, a lascívia, a prostituição e tantos outros pecados passaram a não mais dominar a sua vida, e nós chamamos isso de fé, de conversão. Eu estava caminhando a passos largos para o inferno, segundo as minhas próprias paixões, morto em meus próprios delitos, como diz a Bíblia. E então, num determinado momento da minha viagem ao inferno, a minha viagem eterna ao inferno, alguém me parou pelo meio do caminho. Na verdade, eu acho que ele não me parou, eu fui parado porque tropecei nele. Que é isso que diz a Bíblia, Leca. Ou ele te edifica e te constrói, ou ele te ofende e faz você tropeçar. É um dos dois. Você conhece o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo não é esse evangelho corrupto que tem sido pregado nos nossos dias, de erga as tuas mãos, tem chave caindo, tem pó de ouro, tem dente de ouro, olha, teu RG é esse, você vai ser abençoado, não se preocupe, Deus está com você, Deus já preparou todas as coisas para o teu trabalho. Não, não é esse. Esse aí, eu vos garanto, é o corrompido. Sabia disso? Esse é o corrompido que faz pessoas não olharem para o verdadeiro evangelho, não tropeçarem na rocha, na pedra de esquina, e quando olhar para trás perceber que tropeçou na pessoa mais linda e bendita que alguém poderia encontrar no meio do caminho de sua vida. Ai, irmão, quando a gente encontra Jesus é demais. Aliás, quando somos encontrados por Ele, porque a gente não encontra Ele nunca. Quando o Senhor Jesus me tocou, eu era pobre e perdido pecador, e Ele estendeu as suas mãos para mim, mesmo eu sendo quem era, um desgraçado, lançado às infâmias da vida. Ele se revelou a mim
e me deu o privilégio de retornar, de convergir, de trilhar outro caminho, me deu o privilégio de conhecer o caminho da graça, que não gosta de me ver no pecado, mas que me ama mesmo sendo pecador. Ele me deu o privilégio. Quando Jesus me tocou, tem coragem, Val? Quando Jesus nos tocou, quando Jesus estendeu, aleluia. Quantos querem glorificar o nome dEle? Quantos sentem graça e alegria? Me perdido sem Deus. Quando Ele estendeu, daqui de cima eu vejo pessoas chorando de alegria por ter sido encontrado por esse Deus maravilhoso. Quando Jesus quando eu vi aquelas mãos furadas, quando eu vi aquela mensagem de amor, eu era pobre e perdido, sem Deus. Quando Ele estendeu, fala a verdade, irmão. Que dia maravilhoso, que presença é essa que nós estamos sentindo? Agora me regozijo desde que. E se vier tempestade eu posso sossegar, pois por Ele eu sou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus Ele estendeu a sua mão. Quantos eram pobres e perdidos? Sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Obrigado mesmo, Joel. Sabe qual é a questão, irmão? A questão é que a integralidade do Evangelho, ela sobreviveu até os dias de hoje, sendo manifestas ou se manifestando nas pessoas que foram achadas e que também acharam, e que por fé, derramaram as suas vidas. É por isso que o Evangelho diz isso: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará, e aquele que tentar achar, perderá. Essa categoria de pessoas que são encontradas pelo Evangelho e sobrenaturalmente pegam tudo que existe, tudo que é, e lançam aos pés da cruz. A partir daquele momento, o Evangelho trilhará mais um pouco sobre a terra através dessa pessoa. O Evangelho caminhou ao longo de todos esses anos, e o carro
o transporte foi o ser humano. Então o que eu tenho para falar para vocês hoje é que não dá para se negar que hoje o evangelho está sofrendo corrupção. Nós não podemos negar isso. Olha aí, olha o que nós estamos vivendo, olha como está nosso país, olha como estão as nossas igrejas. Olha quais são os conceitos de que Deus está num lugar. Conceitos totalmente corrompidos, não é? Qual é o culto que dá certo? É o culto onde Deus salvou o pecador? Ou é o culto onde não tinha lugar para sentar? Qual é o culto onde Deus está? É o culto onde o paralítico levantou e saiu correndo? Ou o culto onde o pecador se dobrou desesperadamente dizendo: me perdoe? Quando Deus está presente? Quando as coisas acontecem em favor das ganâncias e das soberbas do ser humano? Ou quando o ser humano é confrontado a abandonar a sua arrogância, a ganância e soberba e se entregar a um caminho humilde e simples que se chama o caminho da graça de Jesus Cristo? Quando é? Qual é o culto? Qual é a igreja em que Deus está? Você deve se perguntar isso. Eu preciso dizer uma coisa a vocês. Primeiro, multidão nunca foi e nunca vai ser assinatura de que Jesus está fazendo alguma coisa. Até porque todas as multidões bíblicas chegaram a um determinado momento em que Jesus olha para elas e diz o seguinte: vocês só estão atrás de mim porque vocês querem comer e beber. Vocês só estão atrás de mim porque vocês querem ver os meus sinais. Pois a partir de agora, o Senhor Jesus disse: não haverá mais sinal para vocês. E o que aconteceu com as multidões? Foram embora. E o que aconteceu com muitos dos discípulos que até então ovacionavam a obra de Jesus? Foram embora. Sabe qual é a mensagem dura que Pedro vai pedir, pelo amor de Deus, para que Jesus parasse de pregar porque os discípulos estavam indo embora? Até parece que Jesus estava chamando eles de porcos nojentos. Jesus estava pregando dizendo: vocês são porcos. O mais próximo de animal que uma mensagem bíblica fez do povo foi raça de víboras. Mas fica parecendo que Jesus estava ofendendo eles, porque Pedro vem tão desesperado para dizer: Jesus, para de pregar essa mensagem, é pesada demais. Que mensagem pesada é essa? Que os homens não podiam ouvir? É a mesma mensagem, está aqui. E sabe o que está acontecendo com ela aqui? Muitos dos homens também não podem ouvir, não conseguem ouvir. Por quê? Porque se torna pesada quando o objetivo do homem que se ajunta é o seu próprio umbigo. Aí quando o pregador começa a pregar a respeito da fé e de um Deus que deve ser adorado e não adorar o homem, aí se torna pesado. Mas a mensagem é esta: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne não verá a morte, e o que beber do meu sangue viverá eternamente. Olha a mensagem. Olha a mensagem que Pedro vem dizer: para, Senhor, essa mensagem é pesada. Você consegue entender isso ou não? Para de pregar. O que era aquilo? Na pessoa de Deus revelada em Jesus, Satanás já estava tentando corromper. Fala: Senhor, não fala isso não. Continua curando enfermos, continua levantando paralítico, continua multiplicando pão e peixe. Estava gostoso, Senhor. Estava maravilhoso. Essa é a fé que a gente estava precisando. Estamos todo mundo passando fome, precisamos de ajuda. Roma está arrebentando com a gente nos impostos. Senhor, são
153 milhares de peixes, são não sei quantos peixes. Senhor, olha que coisa maravilhosa é estar com quem põe a mão e o leproso é curado, com quem põe a mão e o outro, que coisa magnífica é isso. Agora o Senhor começou com essa história de carne, de pão, de vinho, de sangue. Essa história aí está muito pesada, para de falar sobre isso. Aí Jesus olha para ele e diz: mas Pedro, eu acho que Jesus olhou para si e disse assim: não vai dar para parar de falar sobre isso, porque eu só vim para falar sobre isso. E se eu parar de falar sobre isso, eu não tenho mais o que fazer aqui. Aí a resposta de Jesus para Pedro é: mas e aí, Pedro, você também está querendo ir com eles? Se você está querendo ir com eles, fiquem à vontade, filho, pode ir com eles, porque eu não tenho como parar de falar isso. Porque na verdade o que você está achando que é pesado para os outros não é pesado. Na verdade é o leve e suave, é que é pesado porque ele é ganancioso e queria comer mais peixe, e queria comer mais pão. Então aí quando eu comecei a dizer: agora o pão da vida sou eu, agora o sangue da vida sou eu, agora a água da vida sou eu, e quem comer e beber de mim nunca vai haver morte para ele. E eles estão falando: é pesado, é pesado, é pesado. Graças a Deus que Pedro se converteu um pouquinho mais nesse dia e disse: mas Senhor, para onde é que eu vou? Para onde que eu vou, Senhor? Está todo mundo indo embora, mas eu não posso ir para lugar nenhum. Eu sinto isso. Você também sente isso, irmão? Sincero, sem hipocrisia. Você sente isso, irmão? Para onde é que nós vamos, irmão? Para quê, irmão? Vamos fazer método para quê? Para encher a igreja? Para todo mundo ver bonitona a igreja? Vai ter gente na galeria? É isso, para isso? Para que as pessoas estejam aqui enganadas? Para que isso? Para que a gente tenha mais dinheiro? E em troca do que nós vamos fazer isso? Se só o que nos importa são as palavras de vida eterna que Ele tem para nos entregar. Qual seria a motivação lógica de a gente abandonar as palavras de vida eterna? Porque ela é pesada. As palavras de vida eterna não é pesada. As palavras de vida eterna é a palavra mais linda e maravilhosa que alguém pode ouvir na vida. Se existe alguém aqui que nunca ouviu isso, eu vou te dizer: Jesus Cristo morreu no Calvário para salvar a tua alma da condenação eterna, e você pode desfrutar da vida eterna nele. Aleluia. Mas se existe corrupção, se a palavra foi corrompida, se os homens passaram a acreditar nas coisas que infelizmente eles acreditam, nas maiores insanidades, as coisas mais terríveis, as coisas mais loucas, reuniões em nome de Deus, só que com a fazer do diabo, reuniões que falam que servem a Deus, mas só procuram as coisas deste mundo. A corrupção está aí, nós estamos vendo. Eu queria nesse momento apontar 4 pontos terríveis da vida de um remanescente. 4 pontos. Porque quando existe a corrupção, se levantam os remanescentes. Não é isso? Nós estamos aprendendo isso no estudo bíblico. Quem foi Isaías? Irmão do céu, como que eu posso, você que tem condição, você que está faltando por conceito de alguma coisa, como é que eu posso te convencer a vir aqui de sexta-feira? Como que eu posso fazer isso? Como que teu pastor pode fazer isso? Você está com um problema de carona, eu vou te buscar na tua casa. Porque, irmão, sabe como estava o povo? Sitiado. Sabe o que é sítio? Quando uma nação envolve. Você sabe como é nas guerras? As nações vinham com tantas pessoas que elas rodeavam a cidade e entulhavam os poços de água, acabavam com as plantações. Para quê? Para que a cidade, por dentro da muralha, que era sempre fortificada, morresse de fome lá e tivesse que abrir a porta e dar as mãos, dizer: nós nos rendemos, entre a cidade é de vocês. Era assim que se dava as guerras. Só partia para treta mesmo, para quebrar a muralha, quando a cidade não se rendia mesmo. Agora olha o que nós aprendemos: que a Assíria,
com mais de 150 mil homens, está sitiando há 3 anos aquela cidade. E aquela cidade não abre as portas, cidade de Jerusalém não abre as portas há 3 anos. Você imagina isso? Ela teve que sobreviver com tudo que estava dentro. E graças a Deus que o Salmo 43 fala sobre um manancial de águas que dá vida. Porque é isso que acontecia, eles tinham vida, eles tinham água, eles tinham como plantar, por isso eles resistiam tanto. Só que Isaías se levanta para dizer uma coisa para eles: vocês são débeis mentais. Gostou da interpretação, Ju? Vocês são retardados. Vocês são loucos. Por quê? Porque Isaías sobe na muralha da vida, olha para fora e vê um exército que não dá para contar. E quando ele olha para dentro, deveria haver um povo chorando, gemendo, pedindo ajuda para Deus, dizendo: nós vamos todo mundo morrer, nós estamos indo para a morte, nossas crianças, mulheres, vai acabar tudo. Quando ele olha para a vida do povo de Israel, ele vê que o povo lá não está nem aí com a hora do Brasil. Está tipo, beleza, mano, está sitiada, esses caras estão aí para fora, nós estamos para dentro. Eles continuavam na orgia, continuavam na prostituição, continuavam cultuando. Pior do que achar que está tudo beleza, eles passaram a fazer conchavo com outros deuses. E Deus chama Isaías e fala: Isaías, fala para eles que eu vejo eles. Fala para eles que esse pacto que eles fizeram com a morte, e que esse pacto que eles fizeram com o além, fala para eles que esse pacto não vale nada, eu conheço. Fala para eles que eu gostaria que eles estivessem agora ajoelhados, gemendo, chorando em panos de saco, dizendo: Deus, nos ajuda, porque se o Senhor não nos ajudar, nós estamos mortos. É assim que eu vejo, é assim que eu tenho visto cada vez que eu aprendo a palavra de Deus, a igreja. Fala a verdade, irmão. O couro está comendo, o bagulho está louco. Essa é a verdade. Está estralando. Você abre a internet e você não consegue ver meia dúzia de vídeos, que em meia dúzia você vai ver crianças se mostrando, você vai ver pais produzindo crianças para dançar funk seminuas. Que mundo você vive, irmão? Você vai ver o tráfico aliciando milhares e milhares de jovens. Olha para a igreja, veja pessoas convictas. Isso tem me dado desespero, a você não. Pessoas convictas, irmão. Primeira vez que você está aqui, irmão, seja bem-vindo. Pessoas convictas, são pessoas que estão tão convictas que a gente fala: não é possível. Convictas de que estão fazendo a vontade de Deus, ensinando barganhas e métodos de como fazer Deus te abençoar. Você consegue acreditar que um retardado mental, porque tem que ser doente, falou que Jesus falou mais aqui, nesse livro, falou que Jesus falou mais de finanças nesse livro do que de salvação? Você consegue acreditar nessa desgraça? Você consegue acreditar nessa aberração? Que Jesus aqui falou mais sobre dinheiro. Você consegue acreditar nisso? Você acha mesmo que Jesus morreu naquela cruz para que você pudesse ter dinheiro? Você acha mesmo que o sofrimento de Cristo foi para que nós pudéssemos ter dinheiro? Você acha mesmo que cada gota de sangue foi para que você fosse abençoado no lugar do ímpio?
Será que você não consegue ver uma estrutura corrupta que tem que vender isso? Porque se ele não vender, ele não ou as luxúrias dele não é sustentada. Será mesmo, irmãos, que nós estamos fadados a acreditar que Cristo morreu no Calvário para que amanhã nós assinássemos um bom contrato? Será mesmo? Será mesmo que o Senhor falou mais no seu evangelho sobre dinheiro? Será mesmo que essas atrocidades que estão acontecendo no nosso país e no mundo, pessoas que fazem cada absurdo dentro da igreja, dentro do reino de Deus, se dizem de Deus, mas fazem cada absurdo dentro do culto? Será mesmo que o melhor caminho é afagar as pessoas, é dizer que elas são uma bênção quando elas são umas desgraças de vida? Esse é o caminho? O caminho é dizer para as pessoas que estão vivendo uma vida desgraçada: não, você é uma bênção, é isso. É assim que a gente ajuda as pessoas. É assim que nós somos chamados para ajudar. Não, cara, você é uma bênção, mano. Está metendo ferro nos outros aí na rua, mas você é bom, só está faltando você parar com isso. É porque o bandido é sempre bom para quem ele não rouba, né, irmão? Então a gente fala, meu irmão, meu tio, meu primo. Não, ele é uma pessoa boa. Boa para você, que ele não faz nada contra você. Agora para quem ele mete o ferro e arregaça com a vida e mata, aí não tem nada de bom. Não, mas ele é maravilhoso. É assim que nós vamos ajudar. Foi assim que Cristo mandou a igreja ajudar alguém. Foi desse jeito que Cristo mandou ajudar. Chegou o irmão aí, ele toca pra caramba, toca vários. Olha, se você der um espaço para ele no ministério, ele fica firme. É assim que nós temos que fazer. É esse o nosso chamado. É esse o nosso chamado. Transformar a igreja num playground para jovem. Porque se não tiver grupo de dança, meu filho não vai ficar porque ela ama dançar. Então nós temos que fazer grupo de dança para a família ficar. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso. Eu vos pergunto. Eu preciso falar sobre 4 pontos claros sobre o que acontece com um remanescente. Primeiro, ele enxerga a diferença entre o que é íntegro e o que é corrupto. Sabia disso? A primeira coisa que eu vou falar sobre esse tópico é que se você ou se eu estou cego e não consigo distinguir o que é corrupto e o que é íntegro no que diz respeito à fé em Jesus Cristo, eu diria a você que você tem um dos maiores problemas que alguém poderia te anunciar que você tem. Você tem um problema maior que talvez essa doença que você está enfrentando. Porque a doença pode te levar à morte, mas a associação à corrupção pode te levar ao inferno. Se você não consegue distinguir o que é íntegro e o que é corrupto, você está com problemas. Se você acha que a mensagem do Evangelho é uma mensagem a qualquer custo. Você já ouviu essa frase? É melhor ele estar aqui do que estar lá fora. Você sabia que Jesus falou ao contrário? Sabia disso? O que Jesus falou para Judas quando Judas está na mesa da ceia? Alguém sabe dizer? Judas, vai logo fazer o que você tem para fazer. O que Jesus falou à igreja da Laodiceia? Eu conheço você. Você fala que vive, mas você está morto. Você não é nem quente nem frio, você é morno. E porque você é morno, eu vou te vomitar.
Você fala que não tem falta de nada, que está abastado, que Deus, eu estou te abençoando e você tem uma vida maravilhosa. Só que eu estou falando que você é pobre, cego, nu e desgraçado. Mas nós não. Nós corruptamente dizemos: maravilha, melhor ele estar aqui do que estar lá. Não. Não é. É melhor ele estar aqui se nós tivermos verdade para ele. Mas você pode garantir, eu posso te garantir uma coisa: que não enxergar é pior. Porque quando você não enxerga, quer dizer que você está provavelmente inserido na corrupção. Sabe o que quer dizer isso? É quando você aprende a palavra de Deus, aí você tromba uma pessoa, tromba um parente, ele começa a falar, aí você fala: é legal, é importante, Deus é um só. Não, Deus não é um só. Meu Deus não sacrifica mais animais. O nosso Deus não toma mais sangue de animais. O nosso Deus saciou a sua ira na sua pessoa, chamada Jesus. Entende? Eu percebi que o remanescente, ele sofre com uma coisa. Ele sofre quando ele enxerga a corrupção. Sabia? Irmãos, eu já fiz esse pedido a vocês e sem hipocrisia e demagogia, pelo amor de Deus. Se porventura algum momento de minha vida, da minha caminhada por aqui, vocês me verem me corrompendo, pelo amor de Deus, me ajudem. Por favor. Sabe por quê? Porque a pior coisa que tem na vida de alguém que defende a fé é ele não conseguir entender, ele não conseguir ver o que é corrupto e o que é íntegro. É ele achar que está tudo no mesmo balaio. Não está. Pelo amor de Deus, não está. A prova de Malaquias 3:10 não é desafio. Entende? As promessas de Deus hão de se cumprir. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor seguirão aos que creem, não é os que creem que seguem as bênçãos. Você está entendendo? Você está compreendendo que Deus tem te chamado para a integralidade da palavra, e talvez através de você, te fazer perceber que os remanescentes são quem segura a onda da integralidade. Você está entendendo isso? Porque segurar a onda da integralidade, Alcione, não é brincadeira. Eu sei. É por isso que Deus tem falado tanto comigo aqui às sextas-feiras, porque tem sido desgastante lutar pelo Evangelho. Tem sido desgastante ver a corrupção e não saber o que fazer. Uma vez eu estava aqui na porta, agora há pouco tempo. Uma mulher veio aqui no culto e falou assim para mim: pastor, o senhor pode me visitar lá na minha casa? Não sei, né, a gente toma cuidados éticos ministeriais, temos que tomar. Uma mulher pedindo para eu ir na casa dela. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu posso marcar com a minha esposa e a gente pode ir, mas antes que eu vá lá, o que você está pretendendo com a minha visita na tua casa? Por quê? Porque eu fui vítima desse tipo de coisa. A minha mãe fazia essas coisas muito e eu me irritava profundamente. Ela não sabe como ela piorava a situação quando ela fazia isso. Eu chegando loucão da rua, armado, vindo de coisas terríveis, eu chegava, estavam os jovens da igreja na sala, ela com aquele sorriso amarelo falava assim para mim: os jovens vieram te visitar. Eu falava: meu, só ela acha que eu caio nessa lorota.
O jovem nem saber de mim sabia. Você acha que ela não ficava na igreja? Vocês podem ir lá, por favor, vai lá visitar meu filho. Está roubando, vai morrer, é um desgraçado, é ladrão, vai acabar com tudo, vai lá visitar ele. Aí os jovens iam, coitado, forçado por ela. Porque nós pensamos isso, né, irmão? Entrou um jovem, a gente fica comungado com essas coisas. Ninguém cumprimentou, ninguém olhou. Ô, irmão, não são essas coisas que nos unem, irmão. O jovem que entrou para ouvir a palavra de Deus. Se ele tiver afim, ele vai ficar aí uns 10 minutinhos, vai conversar com um amigo, vai com outro, as coisas vão acontecendo. Não precisa criar ministério de sei lá do quê, porque tem tanto ministério hoje, né, irmão? Tem ministério de tudo quanto é tipo. Só não tem os eclesiásticos, né, Ju? Porque os eclesiásticos ninguém quer. Agora ministério disso, dá aquilo. Outro dia eu vi ministério... Eu não vou falar de novo, senão vai pensar que o Jean vai pôr na internet e eu vou para a cruz. Enfim, aí eu falei para ela, por que você está me chamando? Qual que é o motivo da minha visita na tua casa? Você pode me falar? Porque eu preciso saber. Ela disse, então, pastor, é que assim, desde quando eu sou pequena, eu vejo umas coisas. E aí eu vim aqui na igreja outro dia, quando eu voltei para casa, aí eu acordei e tinha uma pessoa do meu lado. Aí eu disse, e aí? Ela disse, então, eu queria que o senhor fosse lá ungir minha casa. Aí eu estou ali na porta, no milésimo de segundo eu penso, dou a ela a corrupção ou a verdade? Qual é a corrupção? Claro. Quer óleo? Mas tem óleo. Vou lá. Deixe comigo. Aqui é. Para todo mundo falar, nossa, esse pastor é atencioso demais. Pedi para ele ir lá orar. Ele meteu óleo na casa toda, tacou óleo nos umbrais, pegou óleo para não sei de onde. Isso é de Deus demais. Poderia ter dado a ela a corrupção, porque isso é o que a corrupção faz. Para ter mais uma membra na igreja, irmão, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Se desgasta, trabalha. Acho que é por isso que a teologia da prosperidade cobra tão caro essas coisas. Porque cuidar de gente dá trabalho. Mas aí naquele pensamento eu falei, eu não vou dar a ela a corrupção. A gente pode conversar? Ela disse, pode. Deixei alguém ali na porta, tirei ela de canto e comecei a falar para ela, deixa eu te explicar uma coisa. Me conta o que você vê. Eu vejo um homem todo machucado e não sei o que, papapá e pipipi. Inclusive ele me falou que tentou isso e aquilo outro, e depois o meu marido falou que ele estava com esse sentimento, e eu estou desesperada porque os demônios estão lá na minha casa. Ei, calma. Me responde uma coisa. Como está o seu coração? Qual é a sua intenção com Jesus Cristo? Qual é a sua intenção com a fé? Você precisa me responder essa pergunta. Qual que é a tua intenção com a fé? Sabe por quê? Eu não desacredito, eu creio que tem pessoas que são mais sensíveis e vê o mundo espiritual. Eu creio. Eu nunca vi, já disse para vocês que eu queria ver pacas. Tudo que eu queria ver era um anjão, irmão. Eu nunca vi. O Senhor mostra um anjo para mim. E o Senhor Jesus fala, basta a minha palavra para você. Mas me mostra um anjo, Senhor. Basta a minha palavra. Toda a minha caminhada, eu nunca vi um anjo. Eu já vi nego falar, ele está entrando, ele saiu, ele está aqui, ele está lá. Eu estou vendo, eu estou não sei na onde, tem de todo tipo, vai para cima, vai para baixo, caneta de ouro, caneta de rubi, caneta de não sei o que, faca de não sei da onde, cetro de não sei o que lá, mas eu nunca vi. Duda, eu nunca vi. Eu disse, mas eu sei que tem pessoas que vê. Então você vê. Ela disse, vejo. Falei, legal. Qual é a sua intenção com Cristo? Porque se você só está perambulando pela igreja, para ver se se arruma alguém forte para ir lá e ungir tua casa, eu tenho que te dizer que o mundo espiritual não se apega à parede. Eu tenho que te ensinar isso.
Ele não está lá porque ele ama a parede rosa do quarto da tua filha. Ele está lá. E ele está se manifestando para você. E está falando que vai haver morte dentro da tua casa. E eu creio. Eu não estou descrendo. Eu creio. Só que ele está lá é por causa de seres humanos. Não é por causa de parede. Você entendeu? Então agora você precisa me dizer o seguinte: qual que é a tua intenção com a fé? Porque a partir do que você me dizer qual que é a tua intenção para a fé, eu vou dizer: vai sozinha ou eu vou com você. Porque não vai adiantar nada eu ir lá com minha botijinha de óleo, ir lá e dizer: Deus, em nome de Jesus, sai daqui, demônio do inferno, eu te ponho para fora. E você no domingo de tarde abrir a latona de cerveja, colocar o decote para os amigos do teu marido te seduzir. Entendeu? Vai adiantar nada você pôr o funk, pega daqui, cai de lá, chuta de cá, pega por trás, pega pela frente, e eu que nem um besta orando para demônio sair. Ele não vai sair. Ele vai sair quando você se converter aos caminhos do Senhor e entrar na tua casa e dizer: cai fora daqui, porque essa casa agora tem Deus. Você entendeu? Só que é sempre muito mais fácil a corrupção. É sempre muito mais fácil ir na onda. Ah, você quer que alguém ora? Quer? Deixa comigo, eu vou lá. Meto lá no umbral, no batente da porta, falo: nunca mais entra aqui, diabo. Em nome de Jesus, porque agora está ungido e você nunca mais vai entrar, mas quem é dono da casa está esculhambando. O que você quer? O demônio está lidando com você, não com a tua casa. O demônio está perseguindo você, não sua casa. Você entende? Você entende que o mundo espiritual não trata com parede? Ah, porque eu comprei uma casa, ou eu era macumbeiro. Ih, irmão, essas histórias. Ele pode ser o que for. Entra para dentro, põe um hino. Põe um hino, irmão, né? Coloca lá um domingo de manhã um cântico ao Senhor. Seja íntegro diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados. Se Ele estiver lá, deixa Ele ver que você se arrepende dos seus pecados diante do eterno Rei. Aí sim você vai ver que é demônio correr. Sabe o que acontece com o remanescente? Ele vê a diferença entre o que é íntegro e o que é corrupto. E isso é desesperador. É desesperador, irmão. A gente não sabe o que faz. Fala você que está vivendo isso. Você que está vivendo isso, está falando: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, não posso, irmão, eu estou vivendo uma crise, Duda. Eu estou vivendo uma crise. E quando alguém, você não tem noção, você pode me poupar disso? Irmão em Cristo, membro dessa igreja, você pode me poupar de uma pergunta? Estou te pedindo, por favor, me poupa, porque a guerra já está muito grande. Você pode me poupar da seguinte pergunta: pastor, por que será que a igreja está esvaziando? Me poupe dessa pergunta, por favor. Faça essa pergunta a você, mas me poupa, porque fica parecendo que alguém aqui tem culpa, sabe? Fica parecendo que esses bancos vazios é culpa nossa, velho, sabe? Fica parecendo que essa igreja não está entupida de gente, porque nós somos culpados. Lógico que você é culpado. Eu sou culpado por falar do amor de Deus? Eu sou culpado por ensinar uma mulher que o espírito maligno está tentando lidar com ela e não com a casa dela? É isso? Nós somos culpados por estudar Isaías e compreender que essa batalha vocês não terão que pelejar, não tem nada a ver com a aplicação que todo mundo faz. Então nós somos culpados por cantar hinos cristocêntricos. É isso? Nós somos culpados por falar o evangelho de Jesus às pessoas? Me poupe dessa pergunta. Então enxergar o que é corrupto, ou que parcialmente, tem uma outra coisa. Sabe o que é terrível também? Você enxergar
o parcial, aquilo que ainda não está corrupto, mas já está parcial, sabe? Já está começando. Você fala, meu Deus, olha que situação. Nisso não tem verdade. Não está legal. Essa situação não está bacana. Segundo ponto, já estou terminando. Essa aqui, se você está se sentindo assim, eu tenho que te dar um nome. Remanescente da fé. Presta atenção. Se sente só ou em muito poucos junto com você. Sinais de uma vida remanescente na fé. Sabia? Irmão, vocês imaginam que nós estamos aprendendo de Isaías? Você imagina Isaías escrevendo aquelas cartas e os homens não fazendo nada, continuando do mesmo jeito. Vocês imaginam isso? Você imagina o quanto é difícil se sentir só diante de uma situação? Toda pessoa que vê o corrupto, toda pessoa que enxerga o corrompido e o íntegro, e é chamado por Deus para lutar pela integralidade da palavra, pela integridade da palavra, pela vida íntegra, e mexer e falar a verdade do Evangelho, por muitas vezes você vai se sentir, sabe como? Sozinho. Você não acha que Paulo falava que estava sozinho à toa, né, irmão? Você não acha que ele foi prisioneiro, que ele foi preso? Você não acha que da quarentena menos uma que o Jesus tomou, Paulo levou 4 vezes? Sabia disso? Você sabia que foi corte em cima de corte? Que foi varada em cima de ferida? Que foi soco, que foi descendo de torre em cesto, que foi naufragando? Sabia desse? Naufragou 3 vezes. E por muitas vezes, ele diz, com fome, com frio, sozinho, em perigo de falsos irmãos. Essa é a vida de um remanescente da fé, sabia? É a vida de quem se levanta para dizer, eu vou lutar pela integridade da palavra. Eu não vou abrir mão. Eu vou continuar pregando. Porque eu sei que mesmo que for 1 a 1, essa mensagem há de conquistar corações. 1 a 1 ela vai galgando. Ela tem poder próprio. Ela não é nossa. Ela é dela, somente dela. Ela não é. Nós não temos que fazer nada. É só abrir a jaula e deixar o leão fazer o trabalho dele. Porque o Evangelho não é um gatinho que você faz bilu-bilu no narizinho dele e tira ondinha com ele, levantando fitinha e rodando fita profeticamente em cima de púlpito, não. O Evangelho é coisa séria. Se sente inferiorizado e menor, sabia disso? Sabia? Sabia que quando você quiser lutar pela palavra de Deus, você vai olhar. Sabe o que aconteceu quarta-feira aqui? Quarta não, sexta. Nós estávamos aqui na porta sexta-feira. E estávamos olhando ali. E tinha tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente. Aí uma irmã que está aqui hoje veio de mim e falou, pastor, que coisa, né, pastor? Eu disse, que coisa, irmã. Mas você sabe por que isso? Eu digo, porque ofereceu alguma coisa. Porque disse, você vem tal dia que aqui vai estar tal entidade e ela vai fazer por você tal coisa. E aí as pessoas, olhando só para onde? Querendo só o quê? Sua própria boca, aquilo que ela mesmo quer, correm, formam filas, querem entrar, pagam.
dão ofertas, fazem campanhas. Eu te desafio a me mostrar uma campanha com o nome do tipo 7 semanas de leitura da palavra de Deus. Mostra. 7 semanas de estudo sobre o cristianismo. Mostra. 7 semanas de adoração por gratidão a Deus. Não queira ser pastor desta igreja, porque você corre o risco de ficar sozinho. Então, por muitas vezes o remanescente ele se sente inferiorizado, sabia, irmão? Ele volta para casa, ele volta para a vida dele dizendo assim: meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas não se animam, o que está acontecendo? Por fim, por muitas vezes ele se sente rejeitado, sabia? Vamos ler Isaías junto com o nosso irmão Juliano aqui de sexta-feira. Vocês vão ver o que eles fazem. Vocês vão ver qual é a resposta deles para os profetas. Você viu o que aconteceu com o profeta Oséias? Deus mandou ele casar com a prostituta, né? Conhece a história? A mulher chamava Gomer. Aí Oséias vai lá, pega a prostituta do prostíbulo e casa com ela. O que os homens, o povo de Israel fala dele? Você é um profeta de Deus, você casando com a prostituta? Para piorar a situação do remanescente Oséias, a tal da Gomer se enfada dele e volta para o prostíbulo. Aí ele fala: Deus, agora não, Senhor, chega, ela não merece o meu amor. E aí o que acontece? Os estudiosos, Deus fala o que para ele? Vai lá, Oséias, e busca ela. E sempre que eu falo desse texto, eu crio uma história. Sabe, eu acho que Jesus chegou na nossa vida, depois de a gente se prostituir, depois de Ele revelar o seu amor, e ficou, Oséias chegou lá na porta do prostíbulo e viu que estava cheia de homens lá. Aí ele viu a luz vermelha assim, que geralmente é o critério de um prostíbulo, dizendo o nome do prostíbulo. Aí o Oséias ficou lá na porta e viu aquela gritaria, aquela festança, e por entre as frestas da janela viu Gomer se lançar nos braços de um, se lançar nos braços de outro, beijar um, se afastar para dentro de um quarto com outro, e lá fora ele ficou olhando toda aquela cena. Foi chegando a noite, a madrugada dentro, aquele som alto, os homens bebendo, se desfrutando da mulher que então Deus havia mandado ele amar. Quando findou a noite, o sol já vinha raiando, alguém começou a sair um a um, e o silêncio se estabeleceu, até que alguém veio até a porta, desligou o luminoso e trancou a porta. Então Jesus veio até a porta da nossa vida e bateu na porta, e uma daquelas mulheres abriu e falou: pois não, já está fechado. Ele disse: fale para Gomer que eu estou aqui fora aguardando ela. Fala para o Duda, fala para Maria, fala para o José, fala para a Ana, fala para ela que eu estou aqui fora. E eu acho que Gomer saiu de lá dizendo: você é retardado, Oséias, vai embora daqui, rapaz. Você não vê que eu não quero mais nada com você? Eu já estou de volta nos meus afazeres. As paixões dos meus namorados são mais importantes e mais saborosas do que o teu amor. Eu gosto dos presentes dos meus namorados, eu gosto do que eles fazem comigo, eu gosto do dinheiro que eles me dão. Então Oséias ergue a voz, dizendo: eu sei que você gosta de tudo isso, e sei que você também não consegue me amar, mas eu te amo incondicionalmente, a ponto de te suplicar: vamos embora para casa comigo, vamos comigo embora, deixe essa sua paixão aí, vamos embora.
E o povo tudo olhando e dizendo: você é louco, Oséias. Então Oséias diz: isso é o que Deus faz com vocês. Isso é o que Deus faz em vocês, que tem tudo e que acha que tudo o que você tem é presente dos namorados. O engraçado é que Deus está pronto para fazer isso, para repetir essa história quantas vezes for preciso. Eu fico imaginando quantos de nós já voltamos ao prostíbulo milhares de vezes, e as milhares de vezes ouvimos o som desesperador do toque das mãos furadas naquela porta, dizendo: vamos embora para casa. Você se sente rejeitado porque você ama Jesus? Você se sente menosprezado porque o Evangelho tem te convidado para uma vida íntegra? Fique tranquilo, todo remanescente sente isso. Quero terminar o texto lendo 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 50. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. A gente gosta de mistérios, né, irmão? Esse nome até foi usado pelo nosso passado aqui atrás, né? E chacotearam desse tema, né? Mas aqui é o verdadeiro. Aqui não é o corrupto, não. Eis que vos digo uma coisa. Tem tanta gente procurando o eis que te digo, né, irmãos? Bastaria esse eis que te digo. Bastaria, não bastaria, jovem? Esse eis que te digo já está bom. Eis que te digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quem dera nós não tivéssemos que passar pela morte. Ele disse que nem todos teriam que passar, mas uma coisa ele garantiu em sua promessa: passando ou não pela morte, todos aqueles que segurarem firme na mensagem da graça hão de encontrar transformação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aí vai ser quando os remanescentes hão de desfrutar por sua escolha. Agora é frio, é sozinho, é cadeiras vazias, é poucas pessoas. Agora é muitas vezes sem entender nada. Agora é lutando por uma mensagem que você não sabe, é recebendo desaforos, é perguntas: por que isso, por que aquilo outro e por que outro. Mas daqui a pouquinho, em um abrir e piscar de olhos, nós ouviremos uma mensagem: tragada foi a morte na vitória. Em meio a tanta corrupção, em meio a tantas loucuras, o que eu queria mesmo
era poder convidar você a acreditar que é possível sobreviver na integralidade da fé. Eu quero, em nome de Jesus, dizer a você que é possível sobreviver com o que é íntegro, com o que é verdade. Eu queria dizer a vocês que nós vamos sobreviver. Parece que não, mas nós vamos. Fiquem tranquilos. Os sinais não é aqui. Não é aqui que nós teremos sinais, se nós sobrevivemos ou não. Não. Aqui nós estamos pouco vendo. Aqui quase não estamos vendo nada. A única coisa que a gente está vendo é uma fé que diz: não aceite a corrupção. Não aceite a corrupção. Não aceite a corrupção. Lute pelo que é íntegro. Não aceite a corrupção. Continue acreditando. Continue acreditando que vale mais a pena falar do evangelho para uma pessoa e ela nunca mais voltar à igreja, do que falar falácias para afagar ela e ela permanecer na igreja enganada. Acredite na mensagem do evangelho. Ah, mas eu já preguei a mensagem para o meu filho e ele não crê. Continue pregando. Ah, mas se ninguém for fazer, ninguém precisa fazer nada. Deus ama a alma dele tal como amou a sua. E pelos caminhos mais inconcebíveis, Deus há de chegar, se assim for a vontade dele. Porque se não for também, você vai ter que amargar essa situação e dizer: obrigado, Senhor. Eu quero perguntar: quantos gostariam de ser remanescentes da fé? Quantos gostariam de continuar lutando pela fé genuína? Quantos gostariam de continuar adorando a Deus com hinos cristocêntricos? Quantos gostariam de continuar cultuando a Deus sem interesse naquilo que Deus pode fazer ou não? Quantos gostariam de continuar dando a sua adoração a Deus, mesmo que você não esteja entendendo nada? Quantos gostariam de ver testemunhos de pessoas passando por coisas tão difíceis na vida, mas ainda assim cantando: só Tu és santo? Feche os seus olhos e em nome de Jesus diz a Ele: eu quero sobreviver nessa corrupção, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Você vai esquecer o nome do filme? Até o último homem, ok? Anota aí. A igreja que crê que remanescente sofre, remanescente fica sozinho, remanescente se sente inferior, remanescente se sente destacado, remanescente sofre por ver a corrupção, mas remanescente tem salário, e o salário do remanescente é a salvação de sua alma. A igreja que crê nisso, sob quaisquer circunstância, diz amém. Diga amém. Deus te abençoe, te inunde, te conserve no evangelho íntegro de Jesus Cristo. Deus te abençoe.